graça de Deus, mais uma vez estamos juntos para dar continuidade às nossas aulas dos livros apocalípticos. Estamos hoje, pela graça de Deus, com a lição de número 8. A lição de número 8 compreende os capítulos 8 a 12 do livro de Apocalipse. Vamos falar das 7 trombetas de juízo e vamos acompanhar o propósito de Deus agora a partir do capítulo 8 de Apocalipse. Vamos entender uma coisa: as fases do derramamento do juízo divino sobre a terra durante a grande tribulação são diferenciadas mediante símbolos dos selos, das trombetas e das taças da ira de Deus. Cada um deles apresenta uma realidade. Após o soar de cada trombeta, novos e terríveis flagelos são derramados sobre os habitantes da terra. Fenômenos estarrecedores ocorrerão no mundo durante os terríveis dias que se seguirão ao arrebatamento da igreja. Então, não nos cumpre temer os fatos, ainda que espantosos, mas temer a ira de Deus. Será um tempo de grande ira sobre a terra. É o tempo de Deus irar-se. O profeta Oséias diz que Deus tem uma contenda com os moradores da terra. Certamente, tudo isso se cumprirá para que o nome de Deus seja glorificado. Vamos ao primeiro texto da nossa lição? Vamos caminhar. Capítulo 8, as primeiras 4 trombetas. Capítulo 8, ele inicia essa trombeta. Havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase meia hora, e aí começa o juízo de Deus através das trombetas. Quando se abre o 7º selo, se estabelece agora a abertura das trombetas, o momento de Deus agir através delas. No início do capítulo 8, o Cordeiro abre o último selo, o 7º do livro selado. No versículo 1 diz assim: e havendo aberto o 7º selo. Esse é o momento. O livro fica totalmente aberto com a abertura do 7º selo. E essa abertura introduz as 7 trombetas de juízo que vão predominar neste capítulo, capítulo número 8. A última trombeta vai dar lugar às 7 taças, as quais encerram os juízos mais severos sobre a terra. É algo tremendo. Quando a última trombeta tocar, começam as taças da ira de Deus. E isso aí é algo terrível, que nós vamos ver mais adiante. Ainda no versículo 1, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. É sem dúvida a calma que costuma preceder uma tempestade. Toda tempestade é precedida de calma. E nesse momento o céu está em silêncio. Estão pensativos, certamente. Vai acontecer alguma coisa, sim. No caso aqui, a mais terrível tormenta que esse mundo jamais presenciou. As trombetas da ira de Deus. É como se o céu estivesse aguardando com toda expectativa as coisas que sobrevirão. Porque é momento de Deus agir. No versículo 2 diz assim: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Dessas 7 trombetas, 4 são tocadas no capítulo 8, 2 no capítulo 9 e a última no capítulo 11. Você tem em mão o seu material de estudo e a Bíblia para conferir todas as coisas. As trombetas, elas são usadas na Bíblia para convocar o povo. Por exemplo, em Êxodo 19, de 16 a 19, e em Números capítulo 10, de 1 a 10, você tem ali textos bíblicos que mostram a forma e a maneira de usar as trombetas, convocando o povo, convocando para as santas solenidades, convocando também para ajuntamento, convocando para a batalha. Então Deus sempre usou esse instrumento para chamar o seu povo. Elas são também usadas para anunciar juízo, como no caso da tomada e destruição de Jericó. Depois de rodearem aquele tempo todo, naquele dia 7 voltas, e as trombetas tocaram, e os muros vieram abaixo.
Deus sempre usa esses instrumentos para evidenciar momentos de juízo. No verso 3, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. É um momento precioso. Nós vimos aqui um anjo oficiando no altar de ouro, ou altar do incenso. Ele está colocando incenso com as orações dos santos sobre o altar, e esse altar está diante do trono de Deus. Isso significa que nossas orações estão diante do Senhor. E é interessante que o Salmo 141, versículo 2, faz uma alusão a isso, porque incenso é símbolo de oração. E diz lá, suba a minha oração como incenso, e o levantar das minhas mãos como o cair da tarde. É precioso saber que a oração está sempre diante de Deus. Nunca se esqueça disso. Os versículos 7 a 12 agora nos mostram as trombetas de juízo e os flagelos de Deus sobre a terra. De cada trombeta que soou, está escrito que será destruída a terça parte das coisas que serão afetadas por ela. Sempre a terça parte. É momento de juízo de Deus. É momento de Deus tratar com os habitantes da terra. É momento de Deus agir conforme todas as suas promessas. E a Bíblia diz em Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. No versículo 7, por exemplo, a primeira trombeta faz irromper saraiva e fogo e sangue. Um terço da vegetação é destruída. Veja o alcance desse juízo. No versículo 8, a segunda trombeta desencadeia algo como um meteoro incandescente caindo no mar e contaminando. Neste momento, um terço da vida marinha, um terço dos navios são destruídos. Repare a extensão e a grandeza do juízo de Deus. Agora nós temos nos versículos 10 e 11 a terceira trombeta. E nesse momento, um terço das águas dos rios e das fontes ficam contaminados. Imagine viver na terra neste tempo. Imagine passar por tudo isso. Não é melhor estar com o Senhor? O versículo 12 mostra-nos a quarta trombeta. Um terço do sol, da lua e estrelas deixarão de brilhar. A destruição da terça parte das coisas da terra continua agora no capítulo 9. Mas é interessante notar que o propósito de Deus até agora está sendo cumprido. A razão pela qual o livro do Apocalipse foi escrito será cumprido. Brevemente, após o arrebatamento da igreja, o mundo experimentará os flagelos de Deus. No verso 13, diz assim, e ouvi um anjo voar pelo meio dos céus. As mais recentes e mais fiéis versões da Bíblia mencionam uma águia voando. Mas é algo precioso. Esse ser angelical, ele vai anunciar os ais de Deus. Algo que vai preceder aos juízos mais severos sobre a face da terra. Vamos para o texto 2 da nossa lição. A quinta e a sexta trombetas. Vamos agora para Apocalipse capítulo 9. A quinta e a sexta trombeta estão aí dentro deste capítulo precioso. Capítulo 9 dá continuação à sequência das trombetas de juízo iniciadas no capítulo 8. Duas trombetas são ouvidas no presente capítulo, a quinta e a sexta. Seguir-se-á um longo parêntese que vai dos capítulos 10 e 11 até o versículo 14. Vindo depois a segunda metade da tribulação, isto é, os últimos 3 anos e meio. Nos versículos de 1 a 12, nós vimos aqui o soar da quinta trombeta. Um incalculável enxame de gafanhotos gigantes e infernais invade a terra e durante 5 meses atormenta os homens, exceto aqueles que receberam o selo de Deus. Isso você pode ver nos versículos 4, 7, versículo 14,
capítulo 14, versículo 1. Aqueles que foram assinalados por Deus, esses não sofrerão os juízos deste momento. No versículo 1 do capítulo 9 diz: uma estrela caída do céu na terra. Certamente aqui é a queda de Satanás. O detalhe dessa queda estão no capítulo 12, em especial no versículo 4. Nós vamos falar sobre isso mais tarde, daqui a pouco, e você vai entender essa estrela caída do céu. Ainda no verso 1 diz assim: foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Chave aqui, na simbologia bíblica, diz respeito a poder e autoridade. Isso você confere em Isaías 22, 22, Apocalipse 3 e 7, 9 e 1, verso 18, 20, versículo 1 e 2. Ali Deus mostra as chaves como sinal de poder e de autoridade. Essa expressão poço do abismo refere-se à região interna inferior do Hades. Esses anjos estarão ali, esses elementos terríveis estarão ali e serão soltos para um propósito de Deus. No versículo 3 diz: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. É um tipo literal de seres advindos do inferno, uma classe de demônios, agentes de Satanás, que serão soltos com um propósito terrível. Agora, quanto ao termo escorpiões aí, é claro que se trata de poderes do mal. E Jesus disse que nos daria autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então, meu amado irmão, estamos caminhando dentro de um propósito e examinando as Escrituras e preparando o nosso coração para o arrebatamento. Dos versos 13 a 21 agora, nós temos a sexta trombeta. Você tem nas mãos o exemplar da Bíblia, e dos versículos 13 a 21, a sexta trombeta. Este momento aqui suscita uma cavalaria infernal. Uma cavalaria infernal. É algo tremendo. Serão demoníacos como da quinta trombeta. Uma cavalaria demoníaca, algo terrível. O número dos seres infernais é de 200 milhões. E 4 anjos infernais lideram esses demônios. É algo tremendo. Só a misericórdia de Deus. Isso significa que cada anjo comandará 50 milhões deles. E eles exterminarão uma terça parte dos homens. Repare que a outra trombeta atingiu os mares, os rios, a floresta. Agora são os homens. Deus começa a entrar agora no reino dos homens e pesar sobre eles a sua mão. Talvez esses 4 anjos infernais certamente tenham ficado presos junto ao rio Eufrates, conforme diz o verso 14, por terem tomado parte na tragédia da queda do homem no jardim do Éden. Deus os deixou aprisionados ali para este propósito, para este dia, para esse momento. Nos versículos 20 e 21 do capítulo 9, temos uma parte da população da terra, que apesar dos terríveis cataclismas e castigos divinos, não se arrependem da sua adoração a ídolos e do culto a demônios, nem dos seus assassinatos, nem de suas feitiçarias. A Bíblia diz: e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem da sua ladroice. Apesar do juízo de Deus, muitos não se arrependem. Precisamos estar atentos à palavra. Vamos para o texto 3. O texto 3 agora nos remete ao capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1. Vamos até o capítulo 11, até o versículo de número 14. Nesse momento, nós temos agora mais uma passagem parentética. Mais um parêntese que o Senhor abre entre a sexta trombeta para mostrar-nos fatos interessantes, o capítulo 10 e o capítulo 11, para depois Deus seguir com a sétima trombeta, e sendo tocada a sétima trombeta virão as 7 taças
do juízo de Deus. Vamos a esse capítulo. Mais uma passagem onde Deus coloca entre parênteses algo tremendo. A sexta, ela ecoa em 9:13, capítulo 9, versículo 13. A sétima, ela vai ecoar no capítulo 11, versículo 15. Enquanto isso não chega, o que temos aqui? Temos aqui o início, a segunda metade da 70ª semana de ano de Daniel 9:27, isto é, seus últimos 3 anos e meio. Em Apocalipse 11:2, ali fala 42 meses. Em Apocalipse 12, verso 6, 1260 dias. Em Apocalipse 12:14, fala de um tempo, tempos e metade de um tempo. Em Apocalipse 13:5, fala 42 meses. Isto corresponde ao mesmo período mencionado em Daniel 7:25. Um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo, isto é, 3 anos e meio. Deus está cumprindo fielmente com o seu propósito. Propósito que ele anuncia em Daniel e se confirma em Apocalipse. Capítulo 10, versículo 4. Vamos ver aqui, porque a palavra de Deus nos mostra trovões e vozes. Em Apocalipse 10, versículo 4, fala dos 7 trovões que guardam em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Deus disse para João, guarda isso, não escreve isso. O que eles falaram, não escreve. É mistério de Deus neste momento. É a única parte do Apocalipse que ficou selada, ficou em segredo. Aquilo que os trovões disseram é algo precioso de Deus. Certamente, no tempo determinado, tudo isso se cumprirá para a glória de Deus. O versículo 8 do capítulo 10 fala, a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. No versículo 9, é algo interessante. João recebe a ordem de tomar o anjo, tomar o livro das mãos do anjo. E no verso 9 diz assim, ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. É algo que Deus apresenta a João naquela hora. Amargo no estômago devido aos sofrimentos contidos no livro. Amargo fala de sofrimentos, mas doce na boca por causa das boas novas, do estabelecimento em breve do reino de Deus na terra. A palavra de Deus é assim. Quando a tomamos, ela nos parece amarga, mas o seu fruto é doce. A sua execução na nossa vida é para uma vida de doçura. Quando a palavra de Deus ela é tomada, parece-nos naquele momento pesado, mas depois é algo excelente, é algo glorioso. Os versículos 10 e 11 nos mostram a experiência que João teve nesse momento. Uma experiência singular, algo precioso. Ao comer o livrinho, João nos lembra uma experiência igual à do profeta Ezequiel, quando ele também recebe de Deus essa mesma incumbência. Ezequiel, no capítulo 2, de 8 a 10, e no capítulo 3, de 1 a 3, o Senhor também fala para ele, come este livro. Come esse livro, porque profetizarás as nações. Veja como Deus é maravilhoso na sua essência de nos dar algo precioso, algo glorioso. A sua palavra, ela nos alimenta, ela nos sustenta, ela nos anima. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus para João está no verso 11. Então, disseram-me, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Isso significa dizer que João voltaria a pregar. Deus estava nesse momento lhe trazendo esperança ao coração. Você vai comer esse livro, vai ser amargo na sua boca, doce no seu ventre, porque é necessário que ainda profetizes. Certamente, nesse momento, Deus está dizendo para João, você não vai morrer aqui, você vai voltar. E realmente, João foi de novo levado a Éfeso. E ali passou o resto de sua vida. O propósito de Deus nesse momento era capacitar seu servo
para ser um mensageiro às nações. Para nós hoje, a palavra diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Se nós atentarmos para essa palavra e nos prepararmos, Deus vai nos usar para profetizar às nações. Seja também um profeta de Deus nos dias de hoje. O capítulo 11, versículos 1 e 2, vai mostrar algo agora interessante. Vai mostrar a captura de Jerusalém pelo anticristo. E diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Essa é a palavra que está aqui. E o que significa isto? Isto é uma evidência do templo dos judeus. Já estará nessa época reconstruído. Certamente, na aliança com o anticristo que Israel fará, no início da 70ª semana, certamente o templo será construído. E agora, nesse momento, o Senhor fala sobre ele. Mostra exatamente: deixa o ato, está fora do templo, não meça, foi dado às nações, pisarão a cidade santa por 42 meses. Veja que Deus já está falando aqui dos momentos de aflição que virão logo em seguida. O versículo 3 declara exatamente isso aqui, ó. O versículo 3 é algo precioso, porque neste momento Deus vai levantar duas testemunhas na terra, com poder e autoridade, para fazer frente às duas testemunhas de Satanás. E disse assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Isso equivale a 3 anos e meio. Quando o povo de Deus estiver sofrendo, Deus tem duas testemunhas. Deus tem. Quando a perseguição se iniciar, duas testemunhas de Deus estarão na terra, com autoridade. Algo precioso. Muita gente questiona e pergunta, a grande pergunta é: quem serão as duas testemunhas? Quem serão? Muitas pessoas já me procuraram e disseram: pastor Roberto, e é Elias, é Moisés, é Elias, é Enoque, é quem? A Bíblia não diz. Diz que são duas testemunhas de Deus, usadas com poder, com glória, para fazer frente às duas testemunhas de Satanás, que é o anticristo e o falso profeta, ou a besta e o falso profeta. Satanás não tem duas testemunhas na terra, Deus também terá duas para confrontar isso aí. Dois servos que serão levantados pelo Senhor para esse tempo na terra, para fazer frente à dupla satânica. Deus não fica sem testemunha na terra, não, de jeito nenhum. Agora, no verso 13, dentro da nossa lição, nós temos a cidade e o terremoto. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobre modo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. A cidade onde está o templo, certamente é Jerusalém. O terremoto tem sido uma forma de expressão do julgamento divino. Deus sempre utilizou o terremoto para mover as coisas, para estabelecer o seu juízo na terra. No livro de Apocalipse, quando os juízos de Deus são derramados sobre a terra, não podiam faltar os terremotos. E para você anotar, há 5 terremotos mencionados, e alguns no plural. Por exemplo, Apocalipse 6 e 12, 8, 5, 11, 13, 11, 19, 16 e 18. Vejam que nesses textos Deus fala de terremoto e terremotos. Agora nós precisamos caminhar. Vamos para o texto de número 4. Vamos voltar agora à 7ª trombeta. Vamos entender esse momento de Deus. O parêntese do capítulo 11, ele está fechado aqui.
Mas agora dos versículos 15 em diante, nós vamos compreender algo. Apocalipse 11, 15 e vamos até o capítulo 12, versículo 17. Neste momento agora nós vamos entender que o parênteses que teve início no capítulo 10, verso 11, ele se estende até o capítulo 11, versículo 14, quando Deus fala do livrinho comido por João e das duas testemunhas. Terminada a missão das duas testemunhas, a sequência dos eventos inclui agora a sétima trombeta, que está em Apocalipse capítulo 11, de 15 a 19. Vamos voltar agora a ver o que está acontecendo. Ela soa no início da segunda metade da grande tribulação. Ela anuncia os juízos mais severos de Deus sobre a terra. É bom lembrar que a sétima trombeta faz parte do juízo de Deus sobre a terra, enquanto que a última trombeta de 1 Coríntios 15, 52 tem a ver exclusivamente com a igreja por ocasião do seu arrebatamento. Muitas pessoas podem dizer, mas lá Paulo fala da última trombeta. A última trombeta de 1 Coríntios 15, 52 não tem nada a ver com essa sétima trombeta de Apocalipse. São trombetas distintas. Aqui em Apocalipse anuncia o juízo de Deus. Lá em 1 Coríntios 15 anuncia o arrebatamento da igreja. No verso 18 vemos um resumo da ação divina. As nações amotinadas, o milênio até o seu final, a ressurreição dos mortos ímpios e o julgamento do grande trono branco. Os versículos 17 e 18 dizem assim, dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que hás de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem ao teu nome, a pequenos e os grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Veja que neste texto aqui há uma grande revelação das coisas que hão de acontecer. É algo precioso, Deus revelando os segredos através da sua palavra. No verso 19 é algo interessante, porque o verso 19 aqui, ele praticamente está contido no capítulo 12. É como se fosse um prefácio do capítulo 12. Ele inicia propriamente o capítulo 12 quando diz, e abriu-se no céu o templo de Deus, ou o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivas. Neste momento aqui, João vê o santuário de Deus que se acha no céu. Reparemos que esse santuário aqui, ele está no céu, trata-se do céu. Há uma diferença quando a gente vai ler sobre esse santuário e o capítulo 21. 11, 19 e 21 e 2 são distintos. Aqui fala de um santuário no céu. Lá trata da Jerusalém celeste, a qual João viu. E a Jerusalém, ela desce do céu. O santuário está no céu. Então nós temos que atentar para essas coisas aí. A Jerusalém celeste é a cidade dos santos preparada pelo Senhor, o lar dos remidos. Veja como a palavra de Deus se revela de maneira especial para nós. No verso 19, João vê a arca da aliança no seu santuário. Ele vê a arca da aliança. Aqui na terra, as peças do tabernáculo eram tão somente uma espécie de cópia de seus originais existentes nos céus. Em Hebreus 9, 23 fala disso, que ali havia uma cópia dos originais, porque o verdadeiro santuário está no céu. Deus deu a Moisés o modelo, ele copiou e o fizeram aqui na terra, de maneira rústica, mas o verdadeiro santuário está no céu. É algo maravilhoso saber que o que temos na terra, temos também no céu. O modelo perfeito está no céu. Aqui na terra, como diz Paulo em Coríntios, em parte conhecemos, em parte profetizamos.
Agora vamos para o capítulo 12, de 1 a 17. Esse capítulo vai mostrar agora algo tremendo. Uma batalha, uma luta, uma vitória. Vai revelar o momento em que o povo de Deus atacado foge para o deserto. Vai revelar o momento em que Deus prepara o lugar. Eu quero a sua atenção para esse capítulo, porque ele é algo precioso, é algo maravilhoso. Aqui nós temos uma mulher e um dragão. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Certamente nós vamos considerar algumas coisas aqui. 3 pontos importantes. Primeiro, a mulher aqui é símbolo de Israel, quando muitos confundem como símbolo da igreja, mas não. Essa mulher é Israel, porque ela vai dar luz a um filho que regerá as nações com vara de ferro. O seu filho será levado para Deus. E depois a mulher é perseguida, como Israel será perseguido. Então não há nenhuma dúvida de que se trata de Israel, simbolizado por essa mulher. Nós temos aqui o grande dragão vermelho, não é? O grande dragão vermelho, no versículo 3. Esse grande dragão vermelho nada mais, nada menos é do que o diabo, que sempre se levantou contra os propósitos de Deus. Sempre se levantou. Desde que Deus prometeu no Éden que da semente da mulher alguém pisaria a sua cabeça, Satanás se levantou ostensivamente para tentar destruir todos os homens que possivelmente lhe pisaria a cabeça, até que Jesus nasceu, nascido de mulher, nascido sob a lei, conforme Gálatas 4:4. É algo precioso, é algo maravilhoso. Então, ele luta por Israel. Miguel é o anjo que luta por Israel. Nesse momento aqui, Deus mais uma vez levanta Miguel, esse anjo poderoso, para lutar a favor do seu povo, para trazer vitória ao seu povo. Apocalipse 12, de 2 a 4, mostra o conflito dos séculos. É a luta do diabo, fazendo de tudo para que o Messias não viesse ao mundo. Por isso, ele perturbou os reis de Israel, o povo de Israel. Ele trouxe idolatria, ele trouxe tanta coisa para desvirtuar o povo do seu propósito. Mas o Senhor é fiel na sua promessa. Esse conflito é evidente do Gênesis até a manifestação de Cristo nos Evangelhos. É uma luta tremenda, tentando de todas as formas lutar para que a mulher não desse a luz ao varão. As cinco ocasiões mais adversas na história de Israel concernente a esse fato foram: número 1, a apostasia do bezerro de ouro, quando apenas uma tribo ficou leal a Deus, foi a tribo de Levi. Ali naquele momento, Satanás tentou já desvirtuar o povo do propósito. Número 2, o caso da corrupção moral de Israel em Sitim durante a peregrinação no deserto por conselho de Balaão. Ali mais uma tentativa de tirar o povo de Deus do seu propósito. O número 3, o caso do pecado de Davi, com o qual Deus fizera aliança quanto ao nascimento do futuro Messias. Satanás interveio na vida de Davi de uma forma tremenda. E Davi, naquele momento, ele peca absurdamente. Com isso, Satanás disse: ganhei, conquistei, mas não. O profeta disse: Deus traspassou o teu pecado, viverás. Mais uma vez, a misericórdia de Deus em ação não frustra os seus planos. O número 4, o caso relatado no livro de Esther, quando houve um plano para exterminar todos os judeus. Naquele momento ali, o livro de Esther relata um plano diabólico, tentando apagar a memória do povo de Deus. Mas o Senhor, de uma forma preciosa, entrou com providência. Esther tomou uma posição, o rei aceitou o seu conselho e o povo de Deus foi liberto, foi salvo, foi guardado daquela carnificina terrível que estava preparada. Satanás arquitetou,
Deus desmantelou. Em quinto lugar, o caso relacionado a Belém. Quando o rei Herodes decretou a matança dos inocentes para naquele meio Jesus ser morto. Está lá em Mateus capítulo 2. Quando aqueles magos vieram do Oriente procurando o rei, alvoroçou Jerusalém e aguçou o ódio de Herodes. Mais tarde ele manda matar todas as crianças e diz: certamente o menino morre. Mas nessa hora, cumprindo-se Oséias, Deus manda seu filho para o Egito para de lá chamar o seu filho. Em todos esses momentos críticos, o inimigo perdeu a batalha. Ele não venceu em nenhum momento, porque quem conduz a história, quem cumpre profecia é o Senhor. E Ele está no controle de todas as coisas. O verso 3 do capítulo 12 mostra para nós um dragão com 7 cabeças. Essas 7 cabeças falam de plenitude de astúcia. Uma cabeça pensa bem, 2 pensam melhor. Imagine 7. Muita astúcia, muitos planos, muitas coisas. Os 10 chifres ali representam o seu imenso poderio. E os 7 diademas, o seu domínio. É dessa forma que Satanás se apresenta contra o seu povo, tentando nos parecer poderoso, mas não. No versículo 4 do capítulo 12, vimos aqui que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. As estrelas referem-se aos anjos que caíram com Lúcifer, conforme Isaías 14, 12 e Ezequiel 28, 16. Na sua queda, naquele momento, o inimigo levou consigo a terça parte dos anjos, ou das estrelas. É algo tremendo. Mas no versículo 5 diz assim: e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Esse versículo fala do nascimento de Jesus até o momento da sua ascensão. Não fala do seu ministério, mas fala do seu tempo na terra, do seu nascimento à sua ascensão. E realmente Jesus nasceu e Jesus foi para o céu. Agora, a perseguição, deste momento, a partir do verso 6, ela se remete ao futuro. Porque depois que Jesus vai para o céu, fica a sua igreja na terra. Ele estabelece um terceiro povo. Tinham os judeus e tinham os gentios. Agora tem a igreja. 1 Coríntios 10, 31, Paulo fala disso. O povo do Senhor, a igreja, é arrebatada. Inicia-se a 70ª semana de Daniel. É quando Deus vai tratar com o seu povo em especial. E agora, nesse momento, acontece exatamente o que Jesus falou em Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem estiver no telhado foge, quem estiver no campo foge. E Jesus disse: ai das grávidas, como vai fugir? Ai das que amamentarem naquele dia, como vai fugir? Orai para que a vossa fuga não aconteça no deserto. Tudo isso Jesus predisse. E agora, nesse momento, no verso 6, a Bíblia diz que a mulher agora, Israel, é perseguida. E essa perseguição se dá na metade da semana, nos últimos 3 anos e meio. Nós vamos entender isso aqui agora. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Uma observação interessante, não é? Há um momento aí entre a ascensão de Jesus e a fuga de Israel para o deserto, ocorre um intervalo de tempo e nós estamos inseridos nele até agora. É algo precioso. Versículo final do verso 5. Foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Início do verso 6. E a mulher fugiu para o deserto. Quanto tempo não faz de que Jesus subiu para o seu trono e até a mulher fugir para o deserto? E nós estamos dentro desse tempo, esperando agora o arrebatamento da igreja. É algo maravilhoso. Essa fuga, ela ocorre na metade da semana, isto é, nos 3 anos e meio depois do tempo de paz, como já dissemos.
E Zacarias 14, verso 2, fala desse momento. Zacarias disse, eu ajuntarei, o Senhor vai juntar todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas queimadas, mulheres forçadas, muita tristeza e aflição, mas a metade do povo sairá, conseguirá fugir. Deus já tem um lugar preparado, vamos ver. É algo interessante. No versículo 6 diz, a mulher, porém, fugiu para o deserto. E no versículo 14 reafirma que a mulher foi para o deserto. Deus deu asas de águia para que ela voasse para o deserto. E nós vamos entender que ali no deserto ela é sustentada por 1260 dias. E no verso 14 fala sobre um tempo e tempos e metade de um tempo. Isto é, 3 anos e meio de perseguição. Agora é interessante uma coisa. O final do versículo 14 diz assim, que a mulher é sustentada por um tempo e tempo, metade de um tempo, fora da vista da serpente. Já tem um lugar no deserto onde ela será sustentada, onde Israel se esconderá, onde o povo de Deus será guardado. Em Daniel 11:41, você vai ver lá que está escrito que quando o ataque do anticristo contra Israel, no tempo do fim, lá diz, escaparão das suas mãos Edom, Moabe e as primícias de Amon. Essas 3 regiões hoje, atualmente, integram o território da Jordânia e que serão milagrosamente poupados para que se abriguem ali os fugitivos de Israel. Em especial na cidade de Petra, o lugar dos edomitas. Para lá fugirá essa grande massa do povo de Deus. Vai fugir, vai se abrigar nas terras de Edom, de Moabe, de Amon. Jesus falou sobre essa fuga em Mateus, a partir de 16 e 22. Agora, algo interessante. Em Isaías 63, há uma profecia que o Senhor vem de Edom, uma alusão a esses lugares no deserto. Quando você lê Isaías 63, diz, quem é este que vem de Edom? Com vestidos tintos, que vem manifestando sua ira. Certamente o Senhor sabe que Satanás já descobriu que tem um grande número no deserto e corre para lá. E a Bíblia profeticamente diz que o Senhor passa por lá, já trazendo vitória. É algo maravilhoso. É a palavra de Deus se cumprindo. É o propósito de Deus sendo estabelecido. No verso 7, mais uma vez vimos aqui a batalha no céu, Miguel e seus anjos. Miguel, ele é mencionado quanto anjo guardião de Israel. Ele é mencionado 5 vezes na Bíblia e sempre em conexão com Israel. Em Daniel 10, 13 e 21. Em Daniel 12, 1. Em Judas capítulo 9 e em Apocalipse 12, verso 7. Nós vimos aí a ação e a atuação deste anjo poderoso da parte de Deus. O versículo 9 agora revela para nós os nomes de Satanás. Esse texto fala dos seus nomes, de Satanás e seus nomes. Número 1, ele é chamado de dragão. Dragão fala da sua truculência, brutalidade, violência, crueldade. Número 2, ele é chamado de antiga serpente. Leva-nos às tramas e intrigas satânicas no primórdio da raça humana, quando Adão e Eva, ainda inocentes, habitavam o jardim do Éden. Ali já estava a serpente tramando contra o propósito de Deus. Ele também, nesse texto, é chamado de diabo. Significa acusador, caluniador, provém de um verbo cujo sentido é o lançar de um lado para o outro, enfim, fuxicar, fomentar intriga, tentar, provocar. Essas são as ações do diabo. Por isso, lá em Provérbios diz que a 7ª coisa que Deus abomina é aquele que semeia contenda entre os irmãos, porque isso tem a ver diretamente com a ação do diabo na vida da igreja. Ele é também chamado de sedutor ou enganador. É uma das atividades principais de Satanás, é o engano, é a ilusão, é trapacear, é falsificar, é apresentar o falso como verdadeiro, imitar. O apóstolo Paulo não diz
que ele se transfigure em anjo de luz. Veja bem, nós temos que estar atentos. Em sexto lugar, ele é chamado aqui de acusador. Acusador. Ele também nos acusa diante de Deus. Ele nos acusa diante dos homens e diante de Deus. Ele nos acusa através da nossa consciência, da nossa mente. Em Romanos 8,33, Paulo fala daquele que nos acusa. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Somente Satanás. Mas a Bíblia diz que Deus nos justifica. Nesse momento o Senhor nos justifica. O Senhor nos guarda, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos abençoa. Versículos 15 e 16 deste capítulo representam uma grande destruidora perseguição. A mulher foge para o deserto, mas alguns ainda ficam ali. E isso representa o versículo 15 e 16. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. A perseguição é implacável. Satanás não desiste. Ele quer destruir o povo de Deus. A terra, porém, socorreu a mulher. Versículo 16. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Deus sempre intervém a favor do seu povo. A terra se abriu, a terra engoliu vivo aqueles rebeldes que se levantaram contra Moisés no passado. Deus tem sua maneira de livrar o seu povo. Deus tem a maneira de manifestar a sua glória. Você pode ler isso lá em Números 16, de 31 a 33. Esse fato de que a terra abrindo-se engoliu vivos aqueles que se levantaram contra Moisés. Deus sempre fará. E no verso 17, terminando a nossa aula de hoje, completando essas duas lições, 7 e 8, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Só a misericórdia. Havia um restante ainda. Que restantes são esses? Em que o dragão ira-se e vai fazer guerra, porque ele não sossega enquanto destruir totalmente o povo de Deus. Esses são judeus, o restante da sua descendência. Certamente creram pelo testemunho dos fiéis. E nesse momento Satanás ele se vale de todos os seus recursos para destruir o povo. Ele sempre se levanta na destruição, mas Deus sempre dá a vitória. Não tenha dúvida de que quem vence é o Senhor. O livro do Apocalipse não fala da vitória de Satanás. Não. Fala da derrota dele e da vitória de Cristo. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Fique na paz.